Vejam só, na aula passada a gente acabou, né, com o sistema digestório. Para variar, tem uma pessoa aqui pedindo para entrar agora, que eu abri o slide. Que é Raíssa. Pronto. A gente terminou o sistema digestório, foi passada aquela atividadezinha lá com as questõezinhas do Enem, de vestibular, para vocês dar uma treinada e ver o que ficou daquele assunto. Junto com a atividade eu coloquei também esses slides que eu tenho apresentado aqui nas aulas online. Certo? Agora a gente vai para o sistema circulatório. Uma coisa que eu queria que vocês se atentassem é para ir fazendo ligações, pontos de ligações entre cada um, desculpem, entre esses sistemas, onde cada um deles se encontra. Porque a gente estuda os sistemas separados, mas eles funcionam em conjunto. Afinal, eles têm de manter vivo o organismo, né, que somos nós. E o conjunto do funcionamento de todos eles é que faz com que a gente seja vivo como somos, né? Quando um deles começa a falhar, a gente começa a adoecer. Aí no sistema circulatório, que é isso que a gente vai começar a ver hoje, deixa eu pegar aqui um marcador. Que é o que a gente vai começar a ver hoje. A gente tem aqui, principal função do sistema circulatório. Transporte de substância. Isso aqui, ó, é a principal função. Se vocês observarem, aqui a gente tem 4 dessas funções, certo? Dessas substâncias, vamos dizer assim, que são levadas pelo sistema circulatório, e setinhas, 2 setas indicando para o corpo e 2 do corpo para fora. Isso quer dizer o quê? Que essas 2 aqui, o sistema circulatório atua levando da parte externa para as células, e essas aqui que estão trazendo de volta, significa que o sistema circulatório traz de volta da célula e expelindo para fora do corpo, certo? Quando dizemos transporte de substância, essas substâncias serão nutrientes, gás oxigênio, gás carbônico e excretas metabólicas. Nutrientes, né? O nosso sistema circulatório vai atuar levando nutrientes para cada uma das nossas célulazinhas que precisam ser nutridas. Oxigênio, da mesma forma, através da nossa corrente sanguínea, do nosso sistema circulatório, esse oxigênio chega a cada uma de nossas células para que elas possam fazer a respiração celular. E quando o sangue vem de volta, ele traz consigo gás carbônico e excretas metabólicas. O que seriam essas excretas metabólicas? Seriam o lixo da célula, aquilo que a célula descarta, certo? Olhando aqui nessa imagem, a gente tem uma figura representando nosso sistema circulatório, né? Coração, veias, né? E as artérias principais aqui. Aí isso na aula presencial, alguém disse, ô professor, e a gente tem veia azul também, é? Não, minha gente, isso aqui está apenas diferenciando artérias de veias, certo? Essa coloração é só ilustrativa, nós não temos veias azuis. Passando para o próximo slide, a gente tem sistema cardiovascular. Quando a gente fala aqui, ó, deixa eu voltar, de sistema circulatório, a gente está incluindo a parte do sistema cardiovascular e mais toda essa parte aqui, ó, de funcionamento do sistema circulatório, de atuação a nível celular, retirada de excretas metabólicas, entrega de oxigênio, entrega de nutrientes,
etc. Quando a gente está falando aqui de sistema cardiovascular, a gente está falando apenas do que compõe esse sistema circulatório, anatomicamente falando, certo? E das funções anatômicas que cada uma dessas partes atua dentro desse sistema. Veja só, fazendo parte do sistema cardiovascular, a gente vai ter 3 estruturas básicas: o sangue, os vasos sanguíneos e o coração. O nosso sangue ele será composto de 2 elementos. Quem estudou comigo ano passado não lembra, que eu tenho certeza, né? Mas a gente viu o tecido conjuntivo sanguíneo e viu essa composição aqui do sangue detalhada. Mais para frente a gente vai dar uma relembrada, certo? Mas esse sangue ele vai ser composto de elementos figurados e do plasma sanguíneo. Os vasos sanguíneos, que popularmente a gente só conhece 2, artérias e veias, né? É o que a gente ouve falar de vasos sanguíneos no dia a dia. Porém, além de artérias e veias, a gente ainda vai ter as arteríolas, os capilares sanguíneos e as vênulas, certo? Então, o total de nossos vasos sanguíneos são 5. E por último, aqui o coração. Nosso coração nada mais é do que uma bomba muscular, né, que atua como se fosse uma bomba mesmo, bombeando sangue a todo momento, formada por uma estrutura muscular chamada de miocárdio. E essa estrutura muscular chamada de miocárdio vai apresentar 4 cavidades. 4 cavidades porque somos mamíferos, né? Essas 4 cavidades serão 2 átrios e 2 ventrículos, conforme eu tenho certeza que vocês aprenderam na atividade do bimestre anterior, né? Quando a gente estudou aves, mamíferos, répteis e anfíbios, que a gente viu a questão dessas quantidades de cavidades em cada um desses grupos. Alguma pergunta até aí? Não? Tá todo mundo mudo? Não. Tá bom, que bom, tá todo mundo entendendo. Como eu disse que a gente ia dar uma destrinchada na formação do sangue, vamos ver aqui nesse slide. O nosso sangue, como eu disse anteriormente, formado por elementos figurados e o plasma sanguíneo. Esses elementos figurados serão as células sanguíneas, as células que formam o sangue. E nós teremos 3 tipos diferentes de células formando esse sangue: os leucócitos, as hemácias e as plaquetas, certo? Os leucócitos, eles vão ser células de defesa que estão no nosso sangue e que participam, vamos dizer assim, matando ou tentando proteger o nosso organismo de micro-organismos, de vírus, bactérias, protozoários, etc. As hemácias serão os chamados glóbulos vermelhos do sangue e que vão atuar no nosso sistema carregando as moléculas de oxigênio pela nossa corrente sanguínea. E as plaquetas, aqui por último, elas vão ter uma função de coagulação do sangue. O nosso sangue, quando está fora do corpo, ele endurece, ele coagula, graças à ação dessas plaquetas, certo? Que em contato com o oxigênio, elas liberam uma substância chamada fibrina, que forma um emaranhado de fibras que impede o sangramento no caso de algum corte, alguma coisa que você se machuque. Quando for lá para as aulas da semana que vem, eu acho, eu vou voltar aqui nesses leucócitos para a gente falar um pouquinho sobre eles, mas hoje não, certo? Isso aqui são os elementos figurados, as células que compõem o sangue. E o plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue, certo? Essa parte líquida do sangue, ela vai ser composta por água, em sua grande maioria, claro, né? Proteínas, sais minerais, nutrientes,
gases respiratórios e excretas metabólicas. Quando eu digo aqui, ó, gases respiratórios, se fosse ao vivo eu ia perguntar a vocês, mas todo mundo vai ficar calado e eu vou ficar falando sozinho, então eu não vou perguntar. Quando eu digo aqui gases respiratórios, esses gases que a gente encontra no sangue é logicamente o oxigênio e o gás carbônico, certo? Esses nutrientes que a gente encontra no sangue são os nutrientes que vão ser levados para as células e que a nossa corrente sanguínea captou lá no sistema digestório. Todo aquele processo que a gente viu nas aulas anteriores não era de como os nutrientes saíam do alimento através do sistema digestório e eram enviados para a corrente sanguínea para ir para a célula? Então, quando se fala nesse nutriente aqui, é isso. É aquele nutriente que foi retirado do processo lá do sistema digestório. Aí, ó, a ligação entre o digestório e o circulatório, certo? Olhando para esse desenho aqui, vocês têm essa imagem, que seria um pouquinho de sangue visto em microscópio. A parte amarela como sendo o plasma sanguíneo, a parte líquida do sangue. E essas bolinhas, os elementos figurados, as células que formam esses elementos figurados. Deixa eu mudar a cor desse negócio aqui. Pronto. Olhando aqui nesse tubitozinho de sangue, a gente tem o sangue em estado líquido, na forma em que ele circula no nosso corpo, certo? Quando você vai lá tirar sangue para fazer exame, que a enfermeira vai lá e tira, que enche aquele tubozinho, tá aqui o sangue dessa forma aqui. A parte líquida totalmente misturada com as partes dos elementos figurados. Se o sangue retirado do seu corpo, ou de uma galinha que você matou, ou de um bode, ou seja lá do que for retirado e deixado em repouso, após mais ou menos 1 hora, esses elementos figurados eles começam a se separar da parte líquida do sangue, certo? As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, vão formar aqui uma parte sólida, que vai ser aquele sangue talhado, que vai ficar na parte de baixo, formado pelas hemácias. Aqui na parte central, não tão pesado quanto as hemácias, mas pesados o suficiente para decantar e se agrupar aqui. A gente vai ter os leucócitos, que são as células de defesa, espalhadas ainda na parte líquida, a gente vai ter as plaquetas, ou seja, as plaquetas são tão pequenas, são fragmentos de células, que elas não são grandes o suficiente ou pesadas o suficiente para decantar, para descer, para se separar da parte líquida. Então, quando você vai fazer um exame de sangue, dependendo do que o exame pediu, o médico vai utilizar cada uma dessa parte aqui, ó, do seu sangue. Ou essa parte central aqui para ver só seus leucócitos, ou a parte de cima aqui, ó, para ver as suas plaquetas que vão estar no plasma sanguíneo, ou as suas hemácias aqui na parte coagulada do sangue, certo? Pronto. Vendo do que o sangue é formado, a gente vai agora para os vasos sanguíneos. E a gente viu aqui nesse slide que os vasos sanguíneos são 5. Artérias, arteríolas, capilares sanguíneos, vênulas e veias. Agora veremos cada um deles, certo? Começando pelas artérias. As artérias elas vão ter a função principal de levar sangue do coração para o resto do corpo. Artérias leva sangue do coração para o resto do corpo. Se ela está levando esse sangue para o corpo, então esse sangue que a artéria leva, ele vai ser rico em oxigênio e em nutrientes. Já que esse sangue vai ser levado para onde? Para nutrir as células, né? Se leva, então rico em nutrientes e oxigênio. Então marquem isso aí na memória de vocês. Sangue arterial
carrega sempre consigo oxigênio e nutrientes. Essas artérias, elas terão sua constituição formada por 3 camadas, certo? Na primeira camada da artéria, ela vai ser formada por uma camada de tecido conjuntivo, a segunda uma de tecido muscular, e na terceira vai ser formada de uma mistura de fibras elásticas e células epiteliais. Essas células epiteliais que vai ter na parte interna das artérias, ela também pode ser chamada apenas de endotélio. Vocês podem encontrar aí nas provas, tanto sendo chamada de células epiteliais, como de endotélio. É a mesma coisa. Olhando para esse desenho aqui de baixo, eu estou circulando, com um círculo bem feito, perfeito, aqui. Ó, pronto. Esse desenho aqui que eu circulei representa justamente isso que eu falei, as 3 camadas que formam essas artérias. Camada superficial aqui formada de tecido conjuntivo, a segunda camada de tecido muscular liso, e a terceira, o endotélio, que são as células epiteliais, que entre esse endotélio também tem as fibras elásticas. Veja só, o nosso sangue ele vai circular aqui, né, nessa parte aqui central, já que a artéria todo mundo sabe que é um caninho por onde circula o sangue. Interessante dizer que quando você vê aquelas pessoas, aquelas senhorinhas que têm aquelas veias, né, aquelas artérias na perna, principalmente veias, rompidas, né, que fica aquelas veias bem grossas na perna, significa que houve uma ruptura nessa primeira camada, na camada mais interna, você olhando de dentro para fora, claro. Houve uma ruptura e o sangue ele passou a circular apenas com essas 2 camadas. Só que a pressão ela é tão grande que essa segunda camada aqui também ela não aguenta a pressão sanguínea e também se rompe, porque em vez de 2, agora teria só uma, né? E o sangue passa a circular agora apenas com essa terceira camada que é o tecido conjuntivo. Como esse tecido conjuntivo é muito resistente, então dificilmente ele vai se romper, né? Aí vai ficar aquelas veias grossas, inchadas, né? Porque o sangue está circulando com o vaso sanguíneo apenas com essa última camada de tecido. Olhando aqui para esse desenho que parece um cabo de peteca, né? Bruno, que é um rapaz do sítio, sabe o que é uma peteca. Então, olhando aqui para esse cabo de peteca, a gente tem a representação do que seria uma artéria. Eu quero que ao longo dos slides que eu for passando, vocês vão observando o que vai acontecendo com esse cabo de peteca aqui. Saindo das artérias, a gente vai para as arteríolas. As arteríolas nada mais são do que a diminuição do diâmetro das artérias, certo? E essas arteríolas, elas começam aí a atingir o interior dos órgãos e dos tecidos. Deixa eu pegar aqui uma caneta mais grossa. Vocês imaginem que existe aqui uma camada, esse traço que eu estou passando. Eita, traço bonito. Deixa eu voltar aqui. E esse traço que eu passei seja a parede de um órgão ou de um tecido. Então, quando eu digo aqui, ó, que as arteríolas elas atingem o interior dos órgãos e dos tecidos, vai ser justamente isso aqui, ó. A artéria vai ficar na parte de fora dos órgãos e dos tecidos, e a parte que adentra a esses órgãos e tecidos serão as arteríolas, certo? Como a artéria é um vaso de calibre, vamos dizer assim, de diâmetro mais grosso, mais espesso, ela vai ficar apenas superficial na parte externa dos órgãos e dos tecidos. A partir do momento que ela penetra, ela se ramifica
em partes de diâmetro mais fino, e esse diâmetro mais fino dela vai caracterizá-la como uma arteríola. Mas ela continua levando o mesmo sangue que a artéria vinha trazendo. A artéria vinha trazendo aqui o sangue rico em oxigênio e nutrientes, e o sangue vai continuar seguindo aqui, ó, pelas arteríolas, ok? O que muda é apenas o diâmetro delas, elas ficam mais finas, e por elas serem mais finas, elas penetram no interior dos órgãos e dos tecidos. Saindo das arteríolas, a gente vai para os capilares sanguíneos. Os capilares sanguíneos, eles serão vasos finíssimos, alguns praticamente microscópicos, né, que não conseguem nem ser vistos a olho nu. Esses vasos sanguíneos microscópicos finíssimos, eles vão permitir a passagem dos nutrientes do sangue para os tecidos. E eles também vão possibilitar as trocas gasosas. Mas antes vamos ver nessa árvore de vasos sanguíneos o que são esses capilares sanguíneos. Vejam só, a gente tinha visto a artéria, né, na parte de fora do órgão ou do tecido. Imagine que vai até aqui. Quando essa artéria penetra no órgão ou no tecido, passa a ser chamada de arteríolas, e essas arteríolas elas vão se ramificar em partes ainda mais finas, para poder alcançar, chegar bem perto das células, certo? Essas ramificações fininhas serão os capilares sanguíneos. Deixa eu apagar aqui essa bagunça que eu fiz. Apaga. Pronto. Ou seja, isso é uma ramificação, como se fosse um galho de uma árvore. A artéria traz o sangue rico em oxigênio e em nutrientes, né? Se ramifica dentro dos órgãos e tecidos em arteríolas. Essas arteríolas se aprofundam nesse tecido ou nesse órgão até se ramificar em vasos finíssimos que vão fazer a entrega desse produto que o sangue vem trazendo. O produto seria o oxigênio e os nutrientes, certo? Até aí alguma pergunta? Tem alguma pergunta, Bruno? Não. Ninguém quer perguntar nada, minha gente. Aí mesmo que seja sem falar, só por digitação. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas ligam a câmera e ficam lá, deixam lá a câmera ligada e vão-se embora, né? Acessam e vão embora, porque ninguém fala nada. Mas vamos continuar. Vênulas e veias. Veja só, agora é que o negócio vai ficar bonito. A gente tem as vênulas aqui em preto e as veias em azul. Então essa descrição aqui em preto é referente às vênulas e a descrição em azul é referente às veias. Referente às vênulas, a gente tem aqui, formada pela união dos capilares, certo? Recebe o sangue dos capilares, rico em excretas metabólicas, em excretas do metabolismo celular e em gás carbônico. Já Professor, foi. Nívia está perguntando se ela disse que a família dela tem essa tendência de varizes e outras coisas. Aí ela está perguntando se com o tempo isso pode se agravar. Tanto pode se agravar, como consequentemente, se a família tem, quando ela estiver mais velha, ela vai ter também. Certo? É muito provável que tenha. Essas varizes normalmente são de herança genética. Minha avó mesmo, ela tinha muitas varizes nas pernas. E eu, que sou homem, que a varize é mais tendenciosa a aparecer nessas varizes, essas artérias varicosas que chamam, em mulheres. E eu, que sou homem, herdei da minha avó isso. Eu tinha uma varize na perna, uma veia que chama-se de veia incompetente, que parecia um caninho desses canos finos de água. Já tinha uma
espessura mais grossa do que um dedo. Essa veia eu tive de fazer uma cirurgia onde ela foi tirada do meu joelho até a minha perna, porque ela não circulava mais o sangue descia para ela, ela enchia, e esse sangue só retornava para o meu corpo se eu levantasse a perna. Então poderia ocorrer desse sangue coagular enquanto estivesse parado lá nessa veia, e depois, quando ele voltar, ele me causar um infarto ou uma trombose, certo? Ou um derrame, vamos dizer assim. Então por isso que ela foi retirada. Como ela é jovem ainda, né? Exercícios físicos e uma boa alimentação ajuda a prevenir, ajuda a fortalecer essa musculatura, esses epitélios que formam esses vasos sanguíneos, e ajuda a ter menos chance de que isso ocorra, já que ela tem a família tão tendenciosa a desenvolver esse tipo de problema. Se cuida, Nívia. Aí vejam só. Continuando aqui, eu falei sobre as vênulas e as veias. As veias recebem o sangue rico em excretas celulares e gás carbônico e levam de volta ao coração. Possui estrutura similar às artérias, porém com paredes mais finas. Aí agora aqui, para entender isso que eu estou falando, a gente vai olhar esse desenho. Aqui. Então, até agora, a gente viu a ramificação das artérias em arteríolas e em capilares sanguíneos. Então, a gente viu toda essa parte aqui em vermelho, a artéria, né, que entra no órgão e agora se ramifica em arteríolas, né. Essa arteríola se ramifica em uma rede de capilares, chamada de capilares sanguíneos, que entregam o produto que ele está trazendo, que é o quê? Oxigênio e nutrientes, certo? E do outro lado a gente tem uma junção desses capilares, certo? Chamados de capilares sanguíneos, só agora que são capilares ligados às veias e não às artérias. A junção desses capilares que vão receber o produto descartado por as células serão chamados de vênulas, certo? Que é essa parte aqui. Essas vênulas, que são a união dos capilares ligados às veias, vão receber o que a célula rejeitou, no caso o gás carbônico que ela produziu, e as excretas. Esses capilares vão captar esse sangue rico nessa toxicidade, né, nessas toxinas que as células produziu, vão enviar para a veia, e a veia vai enviar para o coração, para que o coração recicle esse sangue no pulmão, retire o gás carbônico e renove esse sangue, trazendo para ele oxigênio, para que ele possa voltar a fazer esse sistema de circulação todinho que a gente viu. Ou seja, resumindo, o sangue rico em oxigênio e nutrientes, né, vem pelas artérias, se ramifica pelas arteríolas dentro dos órgãos ou tecidos. Essas arteríolas se ramificam em vasos ainda menores, chamados de capilares. Esses capilares entregam o produto aqui, que seria os nutrientes e o gás oxigênio, para que eles possam ser absorvidos pela célula, certo? Essa célula, após absorver e fazer o metabolismo dela, ela vai excretar, né, o lixo delas, vamos dizer assim. Esse lixo, essas excretas celulares, serão captadas pelas vênulas, que são a união de outros tipos de capilares, que são os capilares ligados às veias. Esse sangue agora rico nessas excretas, nesse lixo, que é o gás carbônico e as excretas celulares, será enviado para o coração e o coração enviar para o pulmão para que seja reciclado. Isso aqui é todo o papel do nosso sistema circulatório. Mais para frente a gente vai ver que existe outro tipo de rede de vasos, que não são vasos sanguíneos, são chamados vasos linfáticos, que vão atuar na junção aqui, entre os capilares, que trazem o oxigênio
e os nutrientes, e os capilares, que recebem o gás carbônico e as excretas celulares. Emaranhado, fazendo a união desses dois aqui, ó, vai existir uma rede de vasos chamada de vasos linfáticos, mas isso aí é coisa lá para as últimas aulas. Só estou adiantando agora, para que vocês entendam depois como acontece essa troca aqui. Vindo para cá, nesse último tópico, a gente tem que as veias elas possuem estruturas similares às artérias, porém com paredes mais finas. Vejam só. Quando a gente diz estruturas similares, as veias elas vão ter a mesma estrutura que as artérias têm e que a gente viu aqui atrás, ó, formada de 3 camadas diferentes de tecidos. As veias, assim como as artérias, serão formadas por essas 3 camadas aqui, certo? Porém, com espessuras mais finas, menos resistentes. Voltar para cá. Por que menos resistentes? Porque o sangue que sai do coração, ele sai com muito mais pressão do que o sangue quando vai retornar ao coração. Ou seja, o sangue que está retornando aqui pelas veias, ele já circulou o nosso corpo. Então já foi perdido muito daquela pressão inicial que ele saiu, né? Daquela força inicial que ele saiu do coração. Então por isso as paredes das artérias, elas precisam ser mais reforçadas para evitar rupturas, certo? Já as veias, né? Elas têm essas paredes mais finas e são justamente as veias níveas que se quebram, que acontece aquilo de varize, por elas ter essas paredes mais finas, certo? Geneticamente, como eu disse que é uma coisa genética, a sua família ela tem tendência a ter a parede da veia, vamos dizer assim, mais fraca do que as de outras pessoas. Isso por herança genética. Algumas coisas do dia a dia, como pegar peso, pular de altura, né? Coisas que tragam impacto para as suas pernas, principalmente para os membros inferiores, podem fazer com que haja ruptura dessas paredes da veia, por ela ser mais fina, e aí acontecer aquelas varizes. No caso da minha mesmo, que eu dei o exemplo para vocês. Oi? Alguém falou? Fazer exercício também pode causar? Depende. Não. Fazer exercício, como o exercício ele vai sendo regulado, né? Vai sendo uma coisa que você vai fazendo aos poucos com orientação, em vez de causar essas quebras na parede, ela vai fortalecer essas paredes. Porque aquela pressão que você está exercendo nela não foi feita de uma hora para outra, foi feita de forma contínua. Então, ela recebendo aquela pressão que o exercício dá de forma contínua, vai ajudando seu organismo a fortalecer, aí fortalecendo essas veias, certo? Ao contrário de mim, eu com 16 anos, pegando balaio de palma no sítio, né, um balaio de palma com 40 quilos na cabeça, e sobrecarregou minhas pernas, e minhas veias começaram a estourar quando eu tinha 16 anos. Diferente do exercício físico, que você vai aumentando os pesos aos poucos. Em vez de estourar, vai ajudar a fortalecer. Entendeu, Nívia? Deixa eu apagar isso aqui, que está muito bagunçado. Deixa eu ver a hora. Bom, nossa aula já passou do tempo. Foi bem programado. Aí aqui, quando a gente terminar esse assunto, eu vou pegar esses slides e deixar lá no Google Sala de Aula, igual eu deixei os outros.